Bem, chegou a hora de falar de uma conlang da qual já estavam me pedindo um vídeo há muito tempo. Lojban, a língua lógica. Mas se você acha que essa língua tem qualquer coisa a ver com os vulcanos, está muito enganado. O Lojban começou a ser desenvolvido em 1987 pelo Logical Language Group, sucedendo o projeto anterior, Loglan, desenvolvido pelo sociólogo e escritor James Cook Brown. A principal razão do Lojban ter surgido como um projeto novo foi o fato de Brown impor muitas restrições ao uso do Loglan devido a direitos autorais. Enfim, o Lojban foi criado para ser, ou tentar ser, uma língua culturalmente neutra, sem ambiguidades, totalmente regular e lógica para a comunicação entre humanos e, no futuro, entre humanos e computadores. Vamos começar a ver detalhes sobre ela então, começando, como de praxe, pela fonologia. O Lojban tem 6 vogais: A, E, A, I, U, O, e 19 consoantes: Ma, Na, Pa, Ba, Ta, Da, Ka, Ga, A, Fa, Va, Sa, Za, Sha, Ja, Ha, Ha, La, Ra, sendo que as voz nasais e as voz líquidas podem ser núcleos de sílaba também, portanto funcionando como vogais na pronúncia, mas na escrita seguem sendo vistas como consoantes apenas. A estrutura silábica pode ser no máximo do tipo consoante, consoante, vogal, consoante. Em relação à ortografia, o Lojban usa apenas letras minúsculas e cada letra representa apenas um fonema. As convenções um pouco incomuns são o uso do C para a fricativa chá, o Y para a vogal a e as consoantes glotais que usam sinais de pontuação, como a oclusiva glotal a, representada por um ponto, e a fricativa ha por um apóstrofo. De fato, as consoantes glotais não são consideradas consoantes verdadeiras dentro da lógica de formação das palavras e representam apenas uma transição, com um ha separando vogais de sílabas diferentes e um a separando palavras diferentes. Da mesma forma, a vogal a é inserida entre encontros consonantais complicados de pronunciar, mas nas regras de formação de palavras é como se não existisse ali. Então ela é mais ou menos como o i que inserimos em português ao dizer inepto ou acne, por exemplo. Agora vamos à gramática. As palavras do Lojban se dividem em apenas 3 classes: brivla, que correspondem a verbos, basicamente, apesar de incluírem também a maioria das coisas que chamamos de substantivo; shmavo, que são partículas ou palavras funcionais como conjunções, preposições, artigos, etc., e shmene, que são os nomes, mais especificamente nomes próprios. Cada classe de palavra pode ser identificada por sua estrutura de fonemas em sequência. Ou seja, a forma como as palavras e consoantes se organizam dentro da palavra indicam se ela é brivla, shmavo ou shmene. Brivla, os verbos ou palavras predicado, sempre terminam numa vogal, contém um encontro consonantal entre as primeiras 5 letras, sendo que as letras y e apóstrofo são ignoradas, é como se não existissem, e são sempre acentuadas na penúltima sílaba. 2 brivla podem se combinar para formar brivla mais complexos, mas sempre vão apresentar essas mesmas características dos básicos. Os brivla básicos são chamados de gizmo, e os brivla derivados, formados da combinação de gizmo, são chamados de lujvo. Shmavo, as partículas ou palavras estruturais, sempre terminam numa vogal também e podem ser formadas de uma vogal sozinha, 2 vogais, ou uma ou duas vogais precedidas por apenas uma consoante, sem encontros consonantais então. Os shmavo também podem se combinar para formar shmavo mais complexos, mas continuarão sendo facilmente distinguíveis de brivla por não apresentarem encontros consonantais. Por fim, os shmene ou nomes sempre terminam numa consoante seguida de uma pausa, que entre palavras vai soar como uma parada glotal a e é marcada na escrita por um ponto. Eles podem ter qualquer combinação de letras que seja aceitável na língua. Não vou entrar aqui em detalhes de quais combinações o Lojban permite, senão o vídeo ficaria imenso. Enfim, acho que fica evidente que os brivla, as palavras predicado, e os shmavo, palavras estruturais, são os principais componentes da língua. Vamos começar a entender então como a língua funciona, como as frases são montadas. Frequentemente, quando a gente vai falar sobre a sintaxe das línguas, pensamos em como elas organizam 3 conceitos numa oração: o sujeito, o verbo e o objeto, sendo o sujeito e o objeto considerados argumentos do verbo. Se pensarmos nisso no ponto de vista da gramática gerativa, esses conceitos poderiam ser interpretados de forma mais ampla dentro dos sintagmas como sendo o especificador, o núcleo e o complemento.
Ainda não tenho nenhum vídeo no canal falando mais sobre gramática gerativa, mas uma hora dessas abordo esse tema. Então, para não perder, já aproveita e se inscreve no canal. Enfim, em Lojban, esses três conceitos são chamados de sumpti, célebri e sumpti. Então, podemos dizer que sumpti é basicamente o mesmo que argumento e célebri o mesmo que verbo. E o conjunto formado de tudo, que corresponde basicamente ao nosso conceito de oração, é chamado de bride. No entanto, além de sujeito e objeto, outros complementos podem aparecer numa oração de uma língua natural, o que chamamos de adjuntos. Em Lojban, tudo isso é tratado como sendo sumpti, e na ordem mais básica de um bride ou oração, o primeiro sumpti aparece antes do verbo e os demais depois do verbo. A quantidade de sumpti que um célebre possui e qual o significado de cada um é definido pelo próprio célebre. Por isso, em geral, um célebre, quando traduzido sozinho para outra língua, como na sua definição, não costuma ser marcado por uma palavra só, mas por um tipo de fórmula que especifica a quantidade de sumpti que ele recebe e o que cada um desses sumpti significa. Veja, por exemplo, a palavra tavla. Ela possui um encontro consonantal entre as primeiras 5 letras e termina numa vogal. Portanto, é um brivla, uma palavra predicado, e pode ser usada como célebre, ou seja, o verbo de uma oração. Qual a tradução de tavla? De forma básica, a gente poderia traduzir como falar, mas uma maneira mais clara de explicar tavla é dizer que ele representa que o primeiro sumpti, que indica o falar, fala com o segundo sumpti, o ouvinte, sobre o terceiro sumpti, o assunto, numa língua indicada pelo quarto sumpti. Isso corresponderia em português a uma frase como: Eu falo com você sobre linguística em português. Em Lojban, essa frase fica: Mi tavla do lebauski le rasbal. Aqui, mi está ocupando o lugar do primeiro sumpti, o sujeito, o falador. Como é uma palavra de só 2 letras, consoante e vogal, é um shmavo, ou partícula. Nesse caso, correspondendo a um pronome pessoal de primeira pessoa, como eu ou nós. Em seguida, temos o célebre tavla, fazendo o papel de verbo. Depois, o segundo sumpti, que indica o ouvinte, é do, que significa tu, você, vocês, um pronome pessoal de segunda pessoa e novamente é um shmavo. Em seguida, temos o terceiro sumpti, que marca o assunto, e ele é lebauski, formado então de um shmavo e um brivla. O brivla bauski, por si só, significa X1 é linguística baseada na metodologia X2. O shmavo le, colocado na frente de um brivla, faz com que ele passe a significar a coisa que o argumento 1, o sumpti 1, dele significa. Portanto, lebauski significa linguística. E por fim, rasbal significa X1 é a língua portuguesa brasileira usada por X2. E novamente o le antes indica que ele passa a ter o valor de seu X1. Agora, se um le sempre torna o brívlo seu X1, como poderíamos traduzir letavla? Se você disse falador, está corretíssimo. Bom, nessa frase de exemplo, vemos que apenas um sumpti está antes do célebre e os demais são depois dele. Mas de fato a gente pode colocar mais de um sumpti antes do célebre sem problemas. Em vez de mi tavla do lebauski le rasbal, eu poderia falar mi do tavla lebauski le rasbal, ou mi do lebauski tavla le rasbal, ou mi do lebauski le rasbal tavla. O importante é que os sumptis se mantenham na ordem adequada. Mas é importante lembrar que o primeiro sumpti sempre precisa estar antes do célebre. Dizer tavla mi do lebauski le rasbal não é uma frase válida. Se não houver nenhum sumpti antes do célebre, se supõe que o célebre em questão está vazio, com o sentido de algo ou alguém, um item não especificado. Portanto, eu posso ter uma frase como Tavla do lebauski le rasbal, que significa alguém fala com você sobre linguística em português. Eu posso também embaralhar os diferentes sumpti que acompanham um célebre, e para isso uso diferentes shmavo antes do célebre para especificar isso. Continuando com a mesma frase de exemplo. Se mi tavla do lebauski le rasbal significa eu falo com você sobre linguística em português, eu posso colocar um shmavo se antes do célebre e ficar com uma frase como mi se tavla do lebauski le rasbal. Esse se faz com que os sumpti 1 e 2 sejam interpretados como invertidos, ou seja, a ordem na frase seria x2, x1, x3, x4. Portanto, a frase passa a significar comigo falam vocês sobre linguística em português. Eu também posso combinar 2 gizmo, que são os brivla básicos,
colocando um após o outro, para formar uma expressão chamada tanru, onde o primeiro gizmo descreve o segundo. Por exemplo, o gizmo sutra significa x1 é rápido em fazer x2, e como vimos, tavla significa x1 fala com x2 sobre x3 em x4. Agora, se eu combinar os dois para formar sutra tavla, isso significa que x1 é rápido em falar com x2 sobre x3 em x4, ou que x1 fala rapidamente com x2 sobre x3 em x4. E se eu colocar um le na frente, a expressão passa a significar falador rápido. Mi sutra, eu sou rápido. Mi tavla, eu falo. Mi sutra tavla, eu sou rápido em falar ou eu falo rapidamente. No entanto, muitos tanros são ambíguos, pois o que eles indicam é apenas que o primeiro gizmo caracteriza o segundo de alguma forma. Por exemplo, lesdani significa casa e leblote significa barco. E o que significa lesdani blote? Só o que essa combinação indica é que se trata de um tipo de barco de alguma forma relacionado à casa, que é caracterizado por uma casa. É igual no inglês houseboat. Isso poderia ser um barco caseiro, um barco doméstico, como um barco que é usado em casa, que existe numa casa, ou um barco casa, um barco que serve como casa, entre outros sentidos. Essas ambiguidades podem ser resolvidas com o uso de outras estratégias, mas entrar nisso aqui seria muito trabalhoso. Além de escrever os dois gizmos separados assim, zdani e blote, eles podem ser combinados também numa palavra só. Nesse caso, o que se faz é remover a vogal final do primeiro gizmo e colá-lo no começo do segundo. Só que o encontro consonantal formado é quebrado inserindo-se a vogal neutra no meio. Então, zdani blote poderia ser convertido numa só palavra com a forma zdana blote. Um brivla complexo formado da combinação de dois gizmos se chama lujvo. As duas partes que formam o lujvo são chamadas rafsi, que seriam mais ou menos como os nossos radicais em termos compostos. Todo gizmo possui pelo menos dois rafsi derivados dele: o gizmo inteiro, usado no final do lujvo, e o gizmo sem a vogal final, usado no começo. No entanto, o gizmo, que são frequentemente usados em combinações para formar lujvo, podem ter rafsi adicionais formados de três letras. Por exemplo, o gizmo zdani, que significa x1 é casa de x2, ou com o le na frente simplesmente casa, possui três rafsi: zdani, usado no final de um lujvo, zdan, usado no começo de um lujvo, e um adicional zda, que pode ser usado no final ou no começo, e é usado para construir termos muito comuns. Já vamos ver mais uns exemplos. O gizmo turni, que significa x1 governa x2, ou com o le na frente, um governante, tem também três rafsi: turni, turn e tru. Veja que os rafsi reduzidos sempre vão ter letras do gizmo inteiro, mas elas não precisam estar na mesma ordem do gizmo. O gizmo shlacho significa x1 carece de x2, ou seja, x1 não tem x2, e igualmente tem três rafsi: shlacho, shlach e shal. Veja aqui que o terceiro rafsi mantém a mesma ordem das letras do gizmo inteiro, mas uma letra no meio sumiu. Agora, para dizer é governante da casa, eu poderia dizer simplesmente zdani turni, mas posso combinar os rafsi inteiros e dizer zdana turni. Mas de fato, como é uma expressão super comum, se reduz para simplesmente zdatru, usando os rafsi reduzidos das duas palavras. E para dizer não tem casa, é desabrigado, posso também dizer simplesmente zdachal. E para não tem governante, é anárquico, posso dizer truchal. O que define se um gizmo vai ter rafsi reduzidos ou não é a frequência com que ele é combinado para formar lujvo. Aqueles usados muitas vezes possuem rafsi reduzidos, aqueles que são usados poucas vezes não. Mas para saber quais são os rafsi reduzidos, só consultando um dicionário. Como vimos, eles podem reorganizar as letras, tirar algumas do meio. Existem várias formas, não são previsíveis. Bom, existe muita coisa ainda para falar da gramática, mas o vídeo ficaria enorme com tudo. Só vamos falar ainda rapidinho sobre os shmene, os nomes. Para poder usar um shmene como sumti, como argumento, usamos antes dele o shmavo lá, que passa a ideia de aquele chamado X. Por exemplo, La Peter Zuhadbo. O Peter é esquerdista.
Zurratbo significa X1 é esquerdista da ideologia X2, ou sem um segundo argumento, simplesmente X1 é esquerdista. Ele é formado da combinação de um chamavo Zurra, que significa para a esquerda, e um gizmo Sidbo, que significa X1 é a ideia sobre X2 pelo pensador X3, ou com apenas um argumento, algo como X1 é ideal. Então, Zurratbo poderia ser também traduzido como X1 é ideal para a esquerda, ou seja, esquerdista. O vocabulário do Lojban foi desenvolvido pela combinação de sons encontrados nas palavras das 6 línguas mais faladas no mundo na época em que ele passou a ser criado, sendo elas mandarim, inglês, hindustani, espanhol, russo e árabe. As palavras não foram cunhadas diretamente por uma pessoa, mas foram geradas usando-se um algoritmo. E para finalizar, uma frase que vocês podem tentar decifrar o que significa se quiserem aprender mais sobre a língua. Me dice lagi do preno no número. Bem, agora a minha opinião sobre o Lojban. Confesso que eu sempre tive preguiça sobre essa língua e nunca tinha lido muito a fundo sobre ela. Mas depois de pesquisar para fazer esse vídeo, eu me surpreendi positivamente. Não é uma língua maravilhosa, mas até que é uma excelente conlang. Não vou dizer que ela realmente é completamente lógica como afirma ser. Até porque, como vimos, ela ainda é, sim, cheia de ambiguidades em alguns pontos na questão semântica, mesmo que estruturalmente talvez não. Ainda assim, ela é de longe a melhor das línguas construídas com um propósito experimental, digamos assim, que já vi até hoje. É muito melhor que línguas como Tokipona, Withquill ou mesmo Kalen. Acho que de todas as línguas que já avaliei, ela acaba mesmo sendo a segunda mais interessante, perdendo apenas por Balaibalan. Acho que por essa vocês não esperavam, né? Nem eu mesmo esperava que desse uma nota tão alta para ela. E você, o que achou do Lojban? Comenta aí. Com isso já foram 12 conlangs alheias avaliadas aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que produzo aqui, que tal se tornar um apoiador do canal? Você pode fazer isso se tornando um membro aqui no YouTube ou um apoiador pelo Apoia-se. Você tem diversos benefícios em agradecimento. Outra forma de ajudar é fazendo uma doação espontânea por Pix ou dando um valor demais aqui pelo YouTube mesmo. E formas de ajudar são com seu engajamento através da sua curtida, sua inscrição, seus comentários e compartilhamentos. Obrigado e até mais!